Nikola Tesla, Minhas Invenções, Autobiografia. Capítulo 1. Minha Infância, por Nikola Tesla. O desenvolvimento progressivo do homem depende vitalmente da invenção, que é o produto mais importante de seu cérebro criativo. Seu objetivo final é o completo domínio da mente sobre o mundo material, o aproveitamento das forças da natureza para o alcance das necessidades humanas. Esta é a tarefa difícil do inventor, que é muitas vezes incompreendido e não recompensado, mas ele encontra ampla compensação nos exercícios agradáveis de seus poderes e na compreensão de que faz parte de uma classe privilegiada de homens, sem os quais a raça já teria perecido na luta encarniçada contra os elementos impiedosos. Falando por mim, eu já tinha mais do que toda a minha medida deste prazer requintado, tanto que por muitos anos minha vida era de êxtase contínuo. Eu sou conhecido como sendo um dos trabalhadores mais difíceis e talvez eu seja, se o pensamento é o equivalente do trabalho, pois tenho dedicado a ele quase todas as minhas horas de vigília. Mas se o trabalho é interpretado como um desempenho definido em uma especificação de tempo de acordo com uma regra rígida, então eu posso ser o pior dos preguiçosos. Todo esforço, sob coerção, exige um sacrifício de energia vital. Eu nunca paguei tal preço. Pelo contrário, tenho prosperado por meio dos meus pensamentos. Na tentativa de mostrar um retrato fiel das minhas atividades nesta história da minha vida, devo falar, embora com relutância, sobre as impressões da minha juventude e das circunstâncias e eventos que foram fundamentais na determinação da minha carreira. Nossos primeiros esforços são puramente instintos, de uma imaginação viva e indisciplinada. Conforme vamos crescendo, mais a razão se impõe e nos tornamos mais e mais sistemáticos e artificiais. Mas os primeiros impulsos, embora não imediatamente produtivos, são os maiores momentos e podem moldar nossos próprios destinos. Na verdade, sinto agora que se eu os tivesse compreendido e cultivado, em vez de suprimi-los, eu teria acrescentado um valor substancial para o meu legado para o mundo. Mas isso não ocorreu até atingir a maturidade e perceber que eu era um inventor. Isto se deveu a inúmeras causas. Em primeiro lugar, eu tinha um irmão que era dotado a um grau extraordinário, um desses raros fenômenos de inteligência que a investigação biológica não consegue explicar. Sua morte prematura deixou meus pais terrenos desconsolados. Eu vou explicar a minha observação sobre meus pais terrenos posteriormente. Nós possuíamos um cavalo que havia sido presenteado a nós por um amigo querido. Era um magnífico animal de raça árabe, possuidor de uma inteligência quase humana, e foi cuidado e mimado por toda a família, tendo em certa ocasião salvado a vida do meu querido pai sob circunstâncias extraordinárias. Meu pai foi chamado numa noite de inverno para realizar um dever urgente, e enquanto atravessava montanhas infestadas por lobos, o cavalo se assustou e correu para longe, atirando-o violentamente ao chão. Ele chegou em casa sangrando e exausto, mas depois que o alarme soou, imediatamente saiu correndo novamente, retornando para o local, e antes que o grupo de busca chegasse, uma vez que estava longe do local onde encontrava-se meu pai, ele já tinha recuperado a consciência e remontado, não percebendo que ele tinha ficado deitado na neve por várias horas. Este cavalo foi responsável pelas lesões de meu irmão, resultando em sua morte. Presenciei a cena trágica e, apesar de muitos anos terem se passado desde então, a minha impressão visual não perdeu nada de sua força. Minha recordação de suas realizações fez todos os meus esforços parecerem maçantes em comparação. Qualquer coisa que eu tenha feito serviu apenas para meus pais sentirem sua perda mais intensamente. Então eu cresci com pouca confiança em mim mesmo, mas eu estava longe de ser considerado um garoto estúpido, a julgar por um incidente de que eu ainda tenho uma forte lembrança.
Um dia, os vereadores estavam passando por uma rua onde eu estava brincando com outros meninos. O mais antigo destes veneráveis senhores, um cidadão rico, fez uma pausa para dar um pedaço de prata para cada um de nós. Vindo até mim, de repente ele parou e ordenou: olhe nos meus olhos. Eu recebi o seu olhar com minha mão estendida para receber a moeda muito valorizada, quando, para o meu espanto, ele disse: não, não mesmo. Você vai não receber nada de mim. Você é muito inteligente. Eles costumavam contar uma história engraçada sobre mim. Eu tive 2 tias velhas com rostos enrugados, uma delas tendo 2 dentes salientes, como as presas de um elefante, que ela enterrava em meu rosto toda vez que ela me beijava. Nada me assusta mais do que a perspectiva de receber a afetividade de familiares pouco atraentes. Aconteceu que, enquanto estava sendo transportado nos braços de minha mãe, perguntaram quem era a mais bonita das duas. Depois de examinar atentamente os seus rostos, eu respondi pensativo, apontando para uma delas: essa aqui não é tão feia quanto a outra. Então, prosseguindo, desde o meu nascimento havia a intenção de que eu seguisse alguma profissão clerical e este pensamento constantemente me oprimia. Eu desejava ser engenheiro, mas meu pai era inflexível. Ele era filho de um oficial que serviu no exército do grande Napoleão e, em comum com seu irmão, professor de matemática em uma proeminente instituição. Tinha recebido uma educação militar, mas singularmente, mais tarde, adotou o clero como vocação. Ele era um homem muito erudito, um verdadeiro filósofo natural, poeta e escritor, e seus sermões eram tão eloquentes quanto os de Abraão ou Santa Clara. Ele tinha uma prodigiosa memória e frequentemente declarou diversas obras completas em várias línguas. Frequentemente ele comentava brincando que se alguns dos clássicos fossem perdidos, poderia restaurá-los de memória. Seu estilo de escrita era muito admirado. Ele escreveu frases curtas, concisas e cheias de sagacidade e sátira. Os comentários bem-humorados que ele fazia eram sempre peculiares e característicos. Apenas para ilustrar, eu posso citar 1 ou 2 exemplos. Tínhamos um ajudante, um homem estrábico chamado Maine, contratado para trabalhar na fazenda. Ele estava cortando madeira um dia. Como ele balançou o machado, meu pai, que estava perto e sentiu-se muito desconfortável, advertiu ele: pelo amor de Deus, Maine, não ataque o que você está olhando, mas o que você pretende atingir. Em outra ocasião, ele estava levando um amigo para uma volta de carro que descuidadamente permitiu que seu casaco de pele caro esfregasse na roda do carro. Meu pai lembrou-lhe dizendo: puxe o seu casaco, você está arruinando o meu pneu. Ele tinha um estranho hábito de falar consigo mesmo e muitas vezes exercia uma animada conversa, chegando a entrar em discussão acalorada, mudando o tom de sua voz. O ouvinte casual podia jurar que várias pessoas estavam na sala. Apesar de que eu tenha que direcionar à minha mãe indícios na influência de qualquer inventividade que eu possuo, a formação que me deu deve ter sido muito útil. Foi composta por todos os tipos de exercícios como adivinhar os pensamentos um do outro, descobrir os defeitos de alguma forma de expressão, repetindo frases longas ou realizar cálculos mentais. Estas aulas diárias eram destinadas a fortalecer a memória e a razão, e especialmente para o desenvolvimento do sentido crítico, e foram, sem dúvida, muito benéficas. Minha mãe era descendente de uma das famílias mais antigas do país e de uma linhagem de inventores. Tanto seu pai como seu avô produziram inúmeros instrumentos para a casa, usos agrícolas e outros. Ela era verdadeiramente uma grande mulher, de rara habilidade, coragem e força, que enfrentou as tempestades da vida e passou por muitas outras experiências difíceis. Quando ela tinha 16 anos, uma peste virulenta varreu o país.
Seu pai foi chamado para administrar a extrema-unção e, durante sua ausência, ela foi sozinha para prestar auxílio a uma família vizinha, que foi atingida pela pavorosa doença. Ela banhou e vestiu os corpos, ornamentando segundo o costume do país, e quando o pai voltou, encontrou tudo pronto para um enterro cristão. Minha mãe era uma inventora de primeira ordem e, que creio eu, teria conseguido grandes coisas se não tivesse ficado tão distante da vida moderna e suas múltiplas oportunidades. Ela inventou e construiu todos os tipos de ferramentas e dispositivos e fiou os finos tecidos dos vestidos que foram feitos por ela. Ela ainda plantou sementes, cultivou as plantas e separou as fibras. Ela trabalhava incansavelmente, desde o raiar do dia até tarde da noite, e a maior parte dos artigos de vestuário e mobiliário da casa eram produto de suas mãos. Quando ela tinha mais de 60 anos, os dedos ainda estavam ágeis o suficiente para fazer 3 nós em um cílio. Havia outra e ainda mais importante razão para o meu despertar tardio. Na minha infância, eu sofria de uma aflição peculiar devido à aparição de imagens, muitas vezes acompanhadas por fortes flashes de luz, que deterioravam a visão de objetos reais e interferiam com os meus pensamentos e ações. Eram imagens de coisas e cenas que eu tinha visto realmente, nenhuma delas imaginária. Quando uma palavra era dita para mim, a imagem do objeto que ele designava aparecia vividamente na minha visão e às vezes eu era incapaz de distinguir se o que eu vi era tangível ou não. Isso me causava grande desconforto e ansiedade. Nenhum dos estudantes de psicologia ou filosofia que eu consultei jamais puderam explicar satisfatoriamente estes fenômenos. Ele parece ter sido único, apesar de que provavelmente eu era predisposto, pois eu sabia que o meu irmão tinha um problema similar. A teoria que eu formulei é que as imagens eram resultado de uma ação do reflexo do cérebro na retina sob grande excitação. Elas certamente não eram alucinações como são produzidas nas mentes doentes e de angustiados, visto que em outros aspectos eu era normal e sereno. Para dar uma ideia da minha angústia, suponha que eu tivesse assistido a um funeral ou algum outro espetáculo estressante. Então, inevitavelmente, na quietude da noite, uma imagem viva da cena era introduzida diante dos meus olhos e persistia, apesar de todos os meus esforços para bani-la. Se a minha explicação está correta, deve ser possível projetar em uma tela a imagem de qualquer objeto que se imaginar e torná-la visível. Tal antecedência iria revolucionar todas as relações humanas. Eu estou convencido de que essa maravilha pode e deve ser realizada em algum tempo. Posso acrescentar que tenho dedicado muito tempo pensando na solução do problema. Eu tenho tentado transmitir essa imagem a que eu vejo em minha mente para a mente de outra pessoa em outra sala. Para me livrar dessas aparições que me atormentavam, eu tentei concentrar minha mente em outra coisa que eu tinha visto, e dessa forma, muitas vezes consegui obter um alívio temporário. Mas a fim de obtê-lo, eu tinha que imaginar continuamente novas imagens. Não demorou muito antes de eu descobrir que eu tinha esgotado todas aquelas sobre o meu domínio. Meu carretel tinha acabado, por assim dizer, porque eu tinha visto pouco do mundo, apenas objetos em minha casa e nas imediações. Quando eu executei essas operações mentais pela segunda ou terceira vez, a fim de afugentar os aparecimentos das minhas visões, o remédio perdeu gradualmente toda a sua força. Então, eu instintivamente comecei a fazer excursões para além dos limites do pequeno mundo de que eu tinha conhecimento para ver as novas cenas. Estas eram no começo muito turvas e indistintas e ficavam muito afastadas quando eu tentava concentrar a minha atenção sobre elas. Elas ganharam força e distinção e finalmente assumiram a concretude das coisas reais.
Eu logo descobri que o meu melhor conforto era alcançado se eu simplesmente forçasse a minha visão mais e mais, obtendo novas impressões todo o tempo. E então eu comecei a viajar mentalmente. Todas as noites e por vezes durante o dia, quando sozinho tinha início minhas viagens. Ver novos lugares, cidades e países, morar lá, conhecer pessoas e fazer amizades e conhecidos. E o incrível, no entanto, era o fato de que eles eram tão queridos para mim como aqueles da vida real, e nem um pouco menos intenso em suas manifestações. Eu fiz isso constantemente até quando eu estava com cerca de 17 anos, quando meus pensamentos se voltaram seriamente à invenção. Então eu observei com alegria que eu poderia visualizar com a maior facilidade. Eu não precisava de modelos, desenhos ou experimentos. Eu podia imaginar tudo em minha mente. Assim fui levado inconscientemente a desenvolver o que eu acreditava ser um novo método de materializar conceitos criativos e ideias, o que é radicalmente oposto ao puramente experimental e, em minha opinião, é sempre muito mais rápido e eficiente. A partir do momento em que alguém constrói um aparelho para colocar em prática uma ideia crua, ele encontra-se inevitavelmente absorvido com os pormenores do aparelho. Como ele continua a melhorar cada detalhe e reconstruir o aparelho, sua força de concentração diminui e ele perde de vista o grande princípio subjacente. Os resultados podem ser obtidos, mas sempre com sacrifício da qualidade. O meu método é diferente. Eu não me apresso no trabalho real. Quando eu tenho uma ideia, eu começo a construí-la totalmente em minha imaginação. Eu mudo a construção, aperfeiçoo e opero dispositivos em minha mente. É absolutamente irrelevante para mim executar a minha turbina em pensamento ou testá-la na minha oficina. Eu ainda observo se está fora de equilíbrio. Não existe qualquer diferença, os resultados são os mesmos. Desta forma, eu sou capaz de rapidamente desenvolver e aperfeiçoar a concepção sem tocar em nada. Quando eu tiver ido tão longe até incluir na invenção cada possível melhora que eu possa pensar e não vejo a falha em qualquer lugar, eu concretizo esse produto final do meu cérebro. Invariavelmente, o dispositivo funciona como eu concebi que deveria e o resultado é exatamente como eu planejei. Em 20 anos não houve uma única exceção. E por que deveria ser diferente? Na engenharia elétrica e mecânica, os resultados são sempre positivos. É difícil encontrar um assunto que não pode ser examinado de antemão, a partir da teoria e dados práticos disponíveis. A realização na prática de uma ideia crua, como é feito no geral, nada mais é do que o desperdício de energia, dinheiro e tempo. A aflição da minha infância gerou também outra compensação. Um incessante esforço mental desenvolveu meus poderes de observação e me permitiu descobrir uma verdade de grande importância. Eu já havia observado que o aparecimento das imagens era sempre precedido pela visão real das cenas em condições peculiares e geralmente muito excepcionais. E eu era impelido em cada ocasião a localizar o impulso original. Depois de um tempo, este esforço cresceu e se tornou quase automático, e eu ganhei grande facilidade em conectar causa e efeito. Logo percebi, para minha surpresa, que cada pensamento que eu concebia era sugerido por uma noção externa. Não só isso, mas todas as minhas ações eram impelidas de uma forma semelhante. No decurso do tempo, tornou-se perfeitamente evidente para mim que eu era meramente dotado de uma automatização do poder do impulso mental, respondendo à estimulação dos órgãos do sentido e que me levava a pensar e agir de acordo com isso. O resultado prático disso era a capacidade do controle à distância, que tem sido até agora realizada apenas de forma imperfeita. Sua possibilidade latente, no entanto, eventualmente será mostrada. Eu tenho planejado há anos autômatos autocontrolados e acredito que estes mecanismos poderão ser produzidos e que agirão como se possuíssem razão, num grau limitado, e irão criar uma revolução em muitos departamentos comerciais e industriais.
Eu tinha uns 12 anos de idade quando, pela primeira vez, eu consegui banir uma imagem da minha visão com esforço intencional, mas eu nunca tive qualquer controle sobre os flashes de luz. Eram talvez a minha estranha e mais inexplicável experiência. Eles geralmente ocorriam quando eu me encontrava em uma situação perigosa ou angustiante, ou quando eu estava muito agitado. Em alguns casos, eu via todo o ar em torno de mim cheio de línguas de fogo. A sua intensidade, em vez de diminuir, aumentou com o tempo e aparentemente atingiu seu ápice quando eu tinha uns 25 anos de idade. Quando eu estava em Paris, em 1883, eu aceitei um convite feito por um fabricante francês proeminente para uma expedição de tiro. Eu estava confinado à oficina e o ar fresco provocou-me um efeito maravilhosamente revigorante. Na volta para a cidade naquela noite, senti uma sensação inegável de que meu cérebro havia pegado fogo. Tinha a sensação de que um pequeno sol se localizava na mesma e eu passei a noite inteira aplicando compressas frias na minha torturada cabeça. Finalmente, os flashes diminuíram em frequência e força, mas levou mais de 3 semanas antes de desaparecerem totalmente. Quando o segundo convite foi estendido a mim, a minha resposta foi um enfático não. Estes fenômenos luminosos ainda se manifestam ao longo do tempo, como quando uma nova ideia iniciando possibilidades me aparece, mas eles não são mais emocionantes, sendo de uma intensidade relativamente pequena. Quando eu fecho meus olhos, eu sempre observo, em primeiro lugar, um fundo de azul muito escuro e uniforme, não muito diferente do céu em uma noite clara sem estrelas. Em poucos segundos, este campo torna-se animado com inúmeros lagos verdes cintilantes, dispostos em várias camadas, avançando na minha direção. Depois aparece à direita um belo padrão de 2 sistemas de linhas paralelas estreitamente espaçadas, em ângulos retos entre si de todas as cores, predominantemente amarelo, verde e ouro. Imediatamente depois disso, as linhas ficam mais brilhantes e tudo fica densamente salpicado de pontos brilhantes de luz. A imagem se move devagar através do campo de visão e em cerca de 10 segundos desaparece à esquerda, deixando para trás um terreno cinza bastante desagradável e inerte até que a segunda fase inicia. Toda vez, antes de adormecer, aparecem imagens de pessoas ou objetos, do meu ponto de vista. Quando eu os vejo, sei que estou prestes a perder a consciência. Se estiverem ausentes e se recusam a vir, isso significa que terei uma noite sem dormir. Para estender a compreensão dessa imaginação, com a qual eu brinquei na minha infância, eu posso ilustrar com uma outra experiência estranha. Como a maioria das crianças, eu gostava de pular e desenvolvi um intenso desejo de me sustentar no ar. Ocasionalmente, um vento forte, ricamente carregado de oxigênio, soprava das montanhas, tornando meu corpo leve como cortiça, e em seguida eu pulava e flutuava no espaço por um longo período de tempo. Era uma sensação deliciosa e meu desapontamento foi enorme quando mais tarde eu percebi que eu estava enganado. Nesta época, adquiri muitos gostos estranhos, aversões e hábitos, alguns dos quais eu posso acreditar às impressões externas, enquanto outros eram inexplicáveis. Eu tinha uma aversão violenta contra brinco de mulheres, mas outros adornos como pulseiras me agradavam mais ou menos, de acordo com o design. A visão de uma pérola quase me parecia adequada, mas o que me atraía era o brilho de cristais e objetos com arestas vivas e superfícies planas. Eu não tocaria o cabelo de outras pessoas, exceto talvez sob a mira de um revólver. Eu podia ficar febril ao olhar para um pêssego e um pedaço de cânfora que estivesse em qualquer lugar da casa me causava o mais agudo desconforto. Mesmo atualmente, não sou insensível a alguns desses impulsos perturbadores. Quando eu soltava pequenos quadrados de papel
Em um prato cheio com líquido, eu sempre senti um gosto peculiar e terrível na minha boca. Eu contava os passos em minhas caminhadas e calculava o conteúdo cúbico de pratos de sopa, xícaras de café e pedaços de comida. Caso contrário, a minha refeição ficava desagradável. Todos os atos repetitivos ou operações por mim realizadas tinham que ser divisíveis por 3, e se eu errasse, eu me sentia impelido a fazer tudo de novo, mesmo que levasse horas. Até a idade de 8 anos, o meu caráter era fraco e vacilante. Eu não tinha nem coragem nem força para tomar uma decisão firme. Meus sentimentos vinham em ondas e variavam incessantemente entre extremos. Meus desejos consumiam meu vigor e, como as cabeças da hidra, eles se multiplicavam. Eu era atormentado por pensamentos sobre a dor da vida e na morte e medo religioso. Eu era influenciado por superstições e vivia em constante temor de espíritos do mal, de fantasmas e ogros e outros monstros profanos do escuro. Então, de uma só vez, ocorreu uma tremenda mudança que alterou o curso de toda a minha existência. E de todas as coisas que eu gostava, livros sempre estiveram em primeiro lugar. Meu pai tinha uma biblioteca grande e sempre que eu podia tentava satisfazer a minha grande paixão pela leitura. Mas ele não permitia e ficava com raiva quando me pegava em flagrante. Ele escondeu as velas quando descobriu que eu lia escondido. Não queria que eu estragasse meus olhos, mas com o sebo que consegui obter, fiz pavios e moldei pequenos bastões. Toda noite eu tapava o buraco de fechadura e as frestes e lia, muitas vezes até de madrugada, quando todos os outros dormiam e minha mãe começava sua árdua tarefa diária. Em certa ocasião, me deparei com um livro intitulado Filho de Aba, uma tradução para o sérvio de um escritor húngaro conhecido como Josica. Este trabalho, de alguma maneira, despertou minha adormecida força de vontade e comecei a praticar autocontrole. No princípio, minhas resoluções desapareceram como neve em abril, mas em pouco tempo eu dominei minha fraqueza e senti um prazer que eu nunca tive antes, o de fazer o que eu quisesse. No decorrer do tempo, este exercício mental vigoroso se tornou a minha segunda natureza. No início, meus desejos tinham que ser dominados, mas gradualmente o desejo e a vontade tornaram-se equivalentes. Depois de anos de disciplina, eu ganhei um domínio tão completo sobre mim mesmo que eu comecei a brincar com sentimentos que poderiam significar a destruição de alguns dos homens mais fortes. Em certa idade, adquiri uma mania para o jogo que preocupou muito os meus pais. Sentar-me para jogar cartas era para mim a quintessência do prazer. Meu pai levou uma vida exemplar e não podia desculpar o desperdício sem sentido de tempo e dinheiro a qual eu me entregava. Eu tinha uma vontade forte, mas a minha filosofia era ruim. Eu dizia a ele, eu posso parar quando eu quiser, mas será que eu deveria desistir de algo que vale a pena e que me fazia sentir que eu havia comprado as alegrias do paraíso? Em ocasiões frequentes, ele deu vazão à sua raiva e desprezo, mas minha mãe era diferente. Ela entendia o caráter dos homens e sabia que a salvação só viria através de seus próprios esforços. Uma tarde eu me lembro, quando eu tinha perdido todo o meu dinheiro e estava desejoso por um jogo, ela veio até mim com um maço de notas e disse, vá e divirta-se. Quanto mais cedo você perder tudo o que possui, melhor será. E eu sei que você vai superar isso. Ela estava certa. Eu dominei a minha paixão, então a única coisa que eu posso lamentar é não ter sido 100 vezes mais forte. Eu não só dominei, mas arranquei do meu coração sem deixar sequer um traço de desejo. Desde aquele tempo, eu tenho sido tão indiferente a qualquer tipo de jogo como palitar os dentes. Durante um período, eu fumava excessivamente, ameaçando arruinar a minha saúde. Então, a minha vontade se afirmou e eu não só parei, mas aniquilei toda a inclinação. Há muito tempo atrás, eu sofria de problemas cardíacos até que eu descobri que era devido
a inocente xícara de café que eu consumia todas as manhãs. Eu interrompi imediatamente, embora confesse que não foi uma tarefa fácil. Desta forma, eu verifiquei e controlei outros hábitos e paixões, o que não só preservou a minha vida, mas gerou de uma quantidade imensa de satisfação, o que a maioria dos homens consideraria privação e sacrifício. Depois de terminar os estudos no Instituto Politécnico e universidade, eu tive um completo colapso nervoso e, enquanto a doença durou, observei muitos fenômenos estranhos e incríveis.